Olá, eu sou Paulo Vieira e nessa manhã quero deixar uma linda mensagem através da Palavra de Deus para a sua vida. Eu quero falar sobre a zona de conforto em que a grande maioria das pessoas se encontram, sendo impedidas de crescer em suas vidas. Muitos hoje se sentem insatisfeitos com a situação em que se encontram. Possuem um desejo de mudar, de crescer, de progredir. Apesar desse desejo, boa parte das pessoas não experimentará o crescimento que deseja. Por quê? São vários os motivos, mas o maior deles se chama medo. Apesar de quererem crescer, as pessoas têm medo de arriscar, de perder o que já conquistaram, de não conseguir, de passar vergonha, de não ter clareza sobre o que quer fazer, da crítica de outros. São tantas as variações dos medos que paralisam as pessoas, impedindo o rompimento das barreiras que bloqueiam o crescimento. E com certeza você já deve ter lidado com algum medo desse tipo. Para crescermos, teremos que enfrentar nossos medos várias vezes. E na vida cristã não é diferente. Também sentiremos medo no nosso processo de crescimento em Deus. Nessa mensagem temos um bom exemplo do que precisamos fazer se quisermos crescer em Deus, conhecer melhor ao Senhor e ter intimidade com Ele. Se você deseja crescer em Deus, em primeiro lugar, vença o medo. Ouse pedir e agir, não só ore, tenha ação. E em Mateus 14, 27 ao 32 diz: Mas imediatamente Jesus lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhes responde: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. O texto de Mateus 14 nos mostra o episódio em que os discípulos estavam se batendo com um forte vento no meio do mar. Esse vento dificultava remar e, após muitas horas remando sem conseguir atravessar para o outro lado, eles se sentiram cansados, sem forças e temerosos. Estavam com medo de morrer, mas quando Jesus vai encontrá-los andando sobre as águas, eles gritam de medo, mas logo que descobrem que é Jesus, Pedro, um dos que gritou de medo, pede a Jesus que ele o deixe andar sobre as águas para ir encontrá-lo. Jesus diz: Vem. E ele vai e anda um pouco sobre a água, só que volta a ter medo e afunda. Quer crescer em Deus? Vença o medo. Peça a Deus o que deseja experimentar na vida com Ele e vá, siga, tenha uma ação. E em segundo lugar, aprenda sempre. Seja sempre um discípulo. Esteja sempre aberto para aprender. Pedro andou em pouco, deixou o medo dominá-lo novamente, mas aprendeu com seu erro. Prosseguiu, cresceu e mais tarde se tornou um motivador de muitos pelo seu exemplo de fé, ousadia e sinais. Quer crescer em Deus? Aprenda com seus acertos e com seus erros. E em terceiro lugar, não desista. Não volte atrás. Persevere. Fazendo isso, você crescerá. Pedro aprendeu com seu erro, mas não deixou que seu erro o desanimasse, que o fizesse desistir. Ele continuou, errou em outras situações, perseverou novamente e cresceu. Você também irá errar, mas persevere, aprenda e com certeza você crescerá e se tornará o que Deus sonha para você. Não deixe com que o medo desabilite você de seu lugar de filho do rei. E eu pergunto novamente: você quer crescer em Deus? Quer crescer em conhecimento e intimidade com o Senhor? Então entregue sua vida a Ele. Deixe-o guiá-lo e orientá-lo. Vença seu medo. Peça, haja. Se errar, admita seu erro. Aprenda com Ele e prossiga em frente. Não desista. Prossiga. Agindo assim, com certeza você crescerá em Deus. Eu desejo que essa palavra possa ser como um óleo lubrificante para suas emoções travadas e enferrujadas. Não desista. Temos um Deus que sempre nos dará ferramentas certas para vencermos todos os desafios.
Um grande abraço e que Deus nos abençoe sempre, em nome